paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Engano, viu? E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram desta vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou, por temer seu irmão Abimeleque. Então, ou seja, se isso é de Deus, se isso está certo, que haja paz entre vocês dois. Se não for apenas armação de um contra o outro, que haja discórdia entre vocês. Puro e simples. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Então Deus não está nesse negócio. Eu vou matar uma pessoa para tomar o lugar dela? Quando é que Deus concorda com isso? Nunca.
Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Esse Deus é um Deus fora dos padrões de Deus, tá? É um Deus que não existe. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Serve antes aos homens de Ramor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente. Procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente do cimo dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal ainda dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de Euberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte,
E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Profecia se cumpre. Deus falou, se cumpre. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os moanitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem do tempo do vosso aperto. Deus é misericordioso. Sempre foi, é e sempre será. Mas tem limite, viu? Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos, ainda esta vez, te rogamos. Deus abençoa e eles se afastam. Deus abençoa e eles se afastam. Chega uma hora que Deus fala: chega, né? Eu não sou palhaço, não. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Não me prolongarei muito nesse capítulo, pois eu tenho um vídeo específico só falando dele. Dá uma olhadinha lá. Era então Jefité o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta.
Gileade gerara a Jefité. Gileade teve uma relação fora do casamento, nasceu Jefité, ele levou Jefité para morar com ele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Mesmo no meio de pessoas mau caráter, Jefité não se corrompeu. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos filhos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém, Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até ao Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão
ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, os reis dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviara. É o que acontece. Deus fala, fala, ninguém dá ouvidos. Aí quando as pedradas vêm, reclama, né? Por quê? Obedece. Dá ouvidos, escuta o que Deus fala. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Essa palavra holocausto dá muita confusão, por isso que eu fiz um vídeo específico só para esse trecho. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-me isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Jefité, vou adiantar assunto aqui, ele não matou a filha dele. Ela não ficou servindo no templo, porque nessa época não havia um templo construído para adoração ao Senhor. O que aconteceu com ela? Ficou solteira. Quando ela morreu, o que aconteceu? Não deixou descendente para o pai. Então quem foi morto em holocausto aí? Os descendentes de Jefité. Dá uma olhadinha lá, tá bem explicadinho. Capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefité: Por que foste combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não.
Então lhe tornavam, dize pois, Chibolete. Quando dizia Cibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefité, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibizã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã, e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elom, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elom, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.